Então, por ponto de partida da codificação é Kardec. E por que Kardec? A gente vai olhar por que Kardec foi o escolhido para trazer, codificar essa doutrina. Então, quando ele tinha 18 anos, ele já se formou em ciências e letras. Então, Kardec era um homem voltado para a ciência, era um homem voltado para a leitura. Ele era um educador e um pedagogo. Ele foi discípulo de Pestalozzi. Então, parte do seu trabalho de estudo foi junto com Pestalozzi, para entender como Pestalozzi, ou aplicar o que Pestalozzi vinha trazendo nas novidades relacionadas com a educação. Ele dominava francês, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol. Eu tenho até que ler, porque senão me perco. Então, não é que ele tinha conhecimento, ele dominava esses idiomas. Então, ele tinha uma grande profundidade de linguística para entender os variados idiomas. E, com isso, obviamente, como ele começou a receber informação de vários lugares do mundo relacionados com a codificação, então esse conhecimento dele de idiomas facilitava bastante o seu trabalho. Ele trabalhou como professor e pedagogo durante 30 anos e publicou diversas obras sobre educação. Então a gente vê que ele foi uma pessoa que foi voltada para educar. Ele dedicou grande parte da sua vida, a maior parte da sua vida, 30 anos, para a educação, para a divulgação do conhecimento. Então, essa experiência, obviamente, seria muito útil para divulgar uma doutrina como o Espiritismo. Ele lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia e anatomia. Então, a gente também vê que ele tinha um largo espectro de ação quando vai falar em termos de conhecimento acadêmico. Aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 matérias em que ele lecionava. Obviamente, se ele lecionava, ele tinha um conhecimento bastante amplo nessas matérias. E a gente também não podemos deixar de ver como Pestalozzi abordava a educação, porque essa informação foi que ele passou para Kardec, ou Kardec, no seu período que esteve com Pestalozzi, ele aprendeu, porque a gente vai ver que essa postura pode ser, ou ele aplicou também, na forma de codificar a doutrina espírita. Então, quando a gente olha a doutrina, elas não são apenas 5 livros, porque às vezes a gente tem a ideia, são 5 livros, ele escreveu o primeiro, 2, 3 e foi até o 5, parece até Harry Potter. Harry Potter, ela começou com o primeiro, aí foi, não sei quantos ela escreveu, me desculpem, mas escreveu uns 5 também, ou 4, 5 ou 6. Então não foi bem assim, não é uma historinha que vai sendo contada, mas foi planejada para que hoje, quando a gente está de posse dessa codificação, tenha ou exista uma sequência adequada para facilitar o nosso entendimento. Então, a abordagem de Pestalozzi para a educação é respeito à individualidade do aluno. Então, não massificar. O trabalho não é um trabalho de massa, massificação do conhecimento, mas é um trabalho individualizado, porque cada um tem necessidades específicas. Quando a gente vai olhar uma casa espírita, então a gente imagina que a diversidade de necessidades e também de características deve ser muito mais abrangente do que numa escola, por exemplo, em que aquela turma, todos têm mais ou menos a mesma idade, então a variação de necessidades, não estou dizendo que é pequena, mas a gente acredita que vai ser menor do que numa casa espírita como essa, por exemplo, em que nós temos pessoas das mais variadas idades, dos mais variados backgrounds, dos mais variados interesses.
O entendimento deve ser desenvolvido pela observação e participação nas atividades. Então, quando a gente vai também compreender a atividade numa casa espírita, e a gente sempre verifica que os seus frequentadores, eles são incentivados ao trabalho da casa, que é exatamente para que possa suprir essa qualidade em que Pestalozzi utilizou nas suas abordagens de educação. Porque conforme o indivíduo vai participando das atividades, ele vai aplicando o conhecimento que ele vai adquirindo. Então é um processo gradativo. Se vocês me ouvem, daqui a meia hora já esquecemos do que ouviu, né? Ou alguma coisa fica, mas depois, com o tempo, a coisa passa. A partir do momento que vai sendo aplicado, aí aquele conhecimento ele vai se solidificando. Ele vai ficando cada vez mais cristalizado na mente e, com isso, perdura por mais largo tempo. Obviamente que esses ensinamentos que a gente ouve numa casa espírita ou a gente aprende com a codificação, a gente não aplica só na casa espírita, só nas atividades da casa, mas quando a gente vai aplicando no nosso dia a dia, aí fora com nossos familiares, amigos, afetos, desafetos, nós vamos nos lembrando daqueles ensinamentos. E isso vai cada vez mais solidificando os conceitos na nossa mente. Então, a gente aplicar o que nós escutamos ou estudamos no Espiritismo na nossa vida cotidiana, vai aplicando uma coisa de cada vez, tende a fortalecer esse entendimento e a informação, ela tende a perdurar mais tempo na nossa mente. Menor ênfase em estudos sistemáticos de textos e normas. Então, aquela coisa de ficar sentado decorando, é isso aqui. Menor ênfase nesses estudos sistematizados, em que a gente tem aquele texto para estudar, então fica lendo aquele texto, chega ao final da aula, a gente leva para casa e vai estudar aquele texto. Isso é um trabalho sistematizado de decorar. Então, isso torna muito cansativo. E, obviamente, o aproveitamento é muito limitado. Quando a gente vai olhar a codificação, a gente vê que ela é bem dinâmica na sua apresentação. Quando a gente vai lendo os textos da codificação espírita, nós vemos que não é uma coisa monótona. Quando a gente começa com o Livro dos Espíritos, que é aquele sistema de perguntas e respostas, que vai dando uma dinâmica no processo. É para sentar e decorar? Não. É para estudar. E conforme a gente vai aplicando, a gente vai, então, solidificando esse conhecimento. Eu podia saber a codificação toda decorada. Se a gente não aplica aí fora, não adianta de muita coisa. Eu sou um livro que tenho toda a informação. É a mesma coisa que os livros da codificação que ficam ali. Tem toda a codificação, mas eles não fazem nada. Então, se eu soubesse a codificação toda decorada, mas não aplicasse, eu seria igual aos livros da codificação. Tenho bastante conhecimento, mas não faço nada com aquilo. Tenho muita informação, melhor dizendo, mas não faço nada. Então, esses estudos espíritas, em que utiliza, obviamente, os livros da codificação nesses estudos, que eles são apresentados numa forma que não tende a ser monótono, e com discussões, debates, etc., vai favorecendo esse entendimento. Em qualquer ramo, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e proceder gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança, no nosso caso, inclusive, adultos, certo? No nosso caso de estudos da codificação, isto é, em ordem psicológica. Porque quando a gente fala em termos de codificação, quando a gente começa, é uma mudança bastante grande de paradigma.
dos conceitos que nós temos para a nossa vida. Então, no final, a gente precisa, mesmo os adultos, serem tratados como crianças, no sentido de que é preciso um amadurecimento psicológico. Então, gradativamente, entrando em contato com essa informação e assimilando os conceitos para substituir os conceitos antigos pelos conceitos novos, vai promovendo um amadurecimento psicológico. E, obviamente, conforme a sequência de estudos vai dando continuidade, nós vamos começando a ter mais condições de cada vez mais trabalhar com conceitos mais complexos, mais elaborados. Então, essa é a forma como Kardec, ou como Pestalozzi, trabalhava a educação. Kardec, obviamente, aprendeu com ele isso na prática, porque ele foi até Yverdon, na Suíça, onde Pestalozzi aplicava seu método. Então, Kardec foi para Yverdon e trabalhou com Pestalozzi durante algum tempo. O surgimento do Espiritismo, né, e a gente pode falar que o surgimento do Espiritismo se deu quando Kardec entrou em contato com os fenômenos físicos. Então, ali que a gente pode dizer, o início mesmo foi quando Kardec ouviu pela primeira vez falar dos fenômenos físicos. E esses fenômenos físicos que Kardec ouviu é o que ficou denominado de mesas girantes. Eram mesas que se movimentavam, certo? Então, Kardec foi informado que algumas mesas se movimentavam. E isso virou brincadeira de salão, divertimento. Nas festas, a gente está falando na época que não tinha internet, certo? Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha essas coisas. Então, as festas eram realmente de conversas, brincadeiras, aquelas famosas brincadeiras de salão. Havia interação. Hoje em dia, as festas é um som extremamente alto, que ninguém conversa. E aí, quando quer se comunicar, mesmo um estando do lado do outro, usa o celular para mandar mensagem, por causa da altura do som, né, do volume do som. E aí começaram a fazer essas brincadeiras, em que sentavam-se ao redor das mesas, ou de uma mesa, e a mesa foi o móvel porque era o mais cômodo para se sentar ao redor. É alguma coisa que nós já estamos acostumados. Sentar ao redor de uma mesa para conversar e trocar ideias. Então, essas mesas, elas começavam a se mover, se moviam realmente. E aí ganhou o nome de mesas girantes. Quando Kardec ouviu, pela primeira vez, que mesas se moviam, ele não deu muita importância. Ele acreditou que deveria ser um fenômeno magnético ou elétrico qualquer. Lembrando que o magnetismo de ímã que eu estou falando, e a eletricidade, ele estava começando conhecimentos, né, ter conhecimento, os estudos sobre essa área. Então ele falou, isso aí deve ser um fenômeno desses qualquer, da eletricidade ou do magnetismo, e não deu muita atenção. Até que alguém falou para ele que a mesa respondia. Aí ele falou, mesa respondendo é alguma coisa que eu preciso investigar. E aí ele foi entrar em contato com essas mesas quando foi informado que as mesas respondiam. Então, uma pessoa da envergadura de Kardec, a gente não vai imaginar que ele vai ficar brincando no salão, né? Brincadeiras de salão, tipo ver mesas se movendo. Mas responder, aí ele já ficou curioso. E aí ele foi verificar. Como pode uma mesa responder se ela não é inteligente? E aí ele observou os fenômenos e verificou que as mesas respondiam. As mesas não eram movimentos apenas desconexos, mas quando a mesa era pedido que ela se dirigisse na direção de uma pessoa, ela ia na direção da pessoa, levantava duas pernas, alguém perguntava alguma coisa, ela respondia batendo. Às vezes é complicado da gente, quem nunca viu o fenômeno, às vezes é difícil da gente entender como é que pode uma mesa realmente
se mover sozinha e bater e responder, mas elas se movem e elas respondem. E isso foi em 1854. Me assustei aí agora. 1854, desculpa. Foi quando ele ouviu falar das mesas girantes a primeira vez. Então, 1854, Kardec nunca tinha ouvido falar sobre isso, e ele ouviu. E aí ele foi observar. Em 1857, ele já publicou o Livro dos Espíritos. Então, ele saiu de conhecimento zero, se é que a gente pode dizer assim, pelo menos conhecimento zero como encarnado. Obviamente que como espírito, ele devia ter todo esse conhecimento já, mas como encarnado, ele saiu do conhecimento zero com relação ao espiritismo e já publicou um livro que foi o Livro dos Espíritos. E Kardec tinha 50 anos de idade nessa época. Então a gente percebe que não tem idade para a gente começar no espiritismo. Com 50 anos, foi que Kardec estava pronto para realizar o trabalho que lhe cabia. E aí nós temos, 1857, o Livro dos Espíritos. 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, Céu e Inferno, e 1868, a Gênese. Toda a codificação, ela foi escrita em menos de 11 anos. Então, em 11 anos, esses 5 livros estavam prontos. Obviamente que nós vamos ver um pouco mais para frente, não foram só esses 5 livros as obras de Kardec. Tem muito mais do que isso. Mas quando a gente fala em codificação espírita, ou os livros básicos da doutrina espírita, em geral nós estamos falando desses 5 livros. E o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que foi escrito, em 1857. E se a gente for analisar essa obra, nós precisamos ver nela, na obra, todo o acervo de professor que era Kardec, ou que tinha Kardec. E como ele aplicava a metodologia de Pestalozzi, depois que ele saiu de Yverdon e voltou para a França, ele aplicou a metodologia de Pestalozzi nas escolas francesas. Então a gente podemos verificar a mesma abordagem nessa codificação espírita. Por isso tem uma sequência. A sequência, se a gente lembrar lá a abordagem de Pestalozzi, ela precisa ser gradual, desde o mais simples ao mais complexo. E é por isso que existe uma sequência em que essa obra foi escrita, porque uma viagem de desenvolvimento psicológico que todos nós fazemos quando começamos a estudar a doutrina espírita, que é desde o início até o final. E o início é o quê? O Livro dos Espíritos. Nesse livro, se a gente vai imaginar, eu vou trazer uma doutrina nova. Se a gente pegar e eu levar, dizer eu, 11 anos para apresentar a doutrina toda para vocês, vocês vão cansar. É muito tempo. Vocês vão ler um livro agora, se eu for apresentar essa doutrina em partes. E vocês vão ler o livro agora, tem que esperar 3 anos. Igual o Harry Potter, que tinha primeiro filme, quem lia o filme? Aí depois tinha que esperar anos até... Eu lembro que meus sobrinhos ficavam alucinados quando saía o livro novo do Harry Potter, e eles ficavam esperando. Então a gente vai imaginar essa codificação dividida em 11 anos. Então você recebe agora a primeira dose. E aí, qual é a cena do próximo capítulo? Vocês vão ter que esperar 3 anos para eu jogar o outro livro. Daqui a 3 anos, depois mais 3 anos, depois mais 3 anos, a gente já cansou. O Livro dos Espíritos, ele apresenta a doutrina toda, desde o início até o final. Então, quando a gente entra em contato com esse livro,
leu a primeira pergunta, quando termina a última, nós temos a doutrina toda. Em profundidade, a profundidade vai ser, obviamente, proporcional à quantidade de livros que a gente lê. Mas eu conheço a doutrina toda. É como se no primeiro livro do Harry Potter tivesse o início e já tivesse o finalzinho, como tudo ia acabar. No primeiro livro. Então eu já sei do que ela se trata. Eu conheço essa doutrina toda, eu li o Livro dos Espíritos. Então eu conheço a doutrina toda. Preciso me aprofundar? Preciso. Mas não resta dúvidas. Eu não preciso esperar para saber o que vai acontecer. Eu já tenho. E com isso, evita devaneios inadequados e indesejáveis. Porque se a gente não apresenta a doutrina como um todo, só parte dela, a gente fica imaginando o que vai acontecer. É igual essas séries de filmes e de livros. O indivíduo vê o primeiro filme e fica imaginando, e tem várias discussões na internet sobre o que vai acontecer. Obviamente que muita coisa, né, está errada, muita coisa está certa, mas se nós fizéssemos isso com a codificação, com a doutrina, melhor dizendo, íamos começar a incutir conceitos inadequados, conceitos equivocados, porque a gente vai tentar extrapolar o que vai acontecer. Como a doutrina já é toda apresentada aqui, eu não vou incutir nada, não vou inserir nenhum conceito aqui inadequado. Eu já sei do que se trata. E aí agora, obviamente, que depois que eu conheço ela toda, eu só tenho que pensar em me aprofundar nos tópicos. Então, o Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 capítulos. Primeiro, das causas primárias. 2, do mundo dos espíritos. 3, das leis morais. E 4, das esperanças e consolações. Uma pessoa comum que escreveu um livro em 4 partes, na sequência ele ia fazer o quê? Primeiro, ia desdobrar 2, ia desdobrar 3, ia desdobrar 4, ia desdobrar. Isso uma pessoa comum. Kardec ele não usou dessa abordagem. Ao invés dele começar com a primeira, ele começou com o segundo capítulo, com a segunda parte, desculpa, para aprofundar. Foi onde saiu o Livro dos Médiuns. Então, dessa segunda parte do mundo dos espíritos, aí eu botei capítulo, mas é parte 2, tá? São 4 partes. Do mundo dos espíritos, Kardec veio ampliar o conceito da mediunidade e apresentou o Livro dos Médiuns. E se a gente for analisar, é lógico, porque vem uma doutrina nova. E Kardec apresenta uma doutrina baseada em comunicação de espíritos. Então, a gente vai imaginar que antes do Livro dos Médiuns não existia uma sequência de estudo bem estabelecida para se estudar a mediunidade. A gente foi ter isso com o Livro dos Médiuns. Então, Kardec apresenta uma doutrina baseada na comunicação de espíritos. E aí a gente fica, e daí? Da onde vem essa informação? Por isso que o segundo livro é o Livro dos Médiuns, porque ele vem trazer a base da comunicação entre encarnados e desencarnados. Então eu saio do Livro dos Espíritos, que é uma perguntas e respostas entre espíritos. A pergunta que fica é, da onde veio essa informação? Esses espíritos, como essas mensagens foram estabelecidas? Ele já aborda isso de uma forma mais superficial no Livro dos Espíritos e vai se aprofundar do Livro dos Médiuns. E aqui, nesse livro, eu tenho a noção completa da comunicação entre os vivos e os mortos. Aí eu sei como o Livro dos Espíritos foi codificado. Como Kardec colecionou aquelas informações, como ele obteve essas informações e como os médiuns que trabalhavam com Kardec obtiveram essa informação. Então, está no Livro dos Médiuns. E mais, ele vem apresentar a comunicação entre mortos e vivos. O que é mais necessário
depois de a gente apresentar a possibilidade da comunicação? As leis que regem essa comunicação. Porque eu vejo, não tinha essa ideia, mas alguém me diz que é possível se comunicar com os desencarnados. A pergunta é, eu quero refazer isso também, como eu faço? E aí vem no livro dos médiuns as leis que estabelecem essa relação. Então, esclarece sobre os fenômenos da mediunidade em grandes detalhes. Ali a gente encontra um verdadeiro manual para a comunicação entre encarnados e desencarnados. Em uma época, quando os fenômenos mediúnicos eclodiam em todos os lugares, este livro apresentava as respostas para as dúvidas que iam surgindo. Agora, o mais importante, com esta obra, muitos loucos seriam compreendidos como médiuns necessitando de educação mediúnica. Então, muitos loucos, na verdade, são apenas médiuns, precisando de educação mediúnica. Infelizmente, esse livro ainda não é tão conhecido assim, ao ponto de tirar todos esses médiuns da categoria de loucos. E ainda mais porque muitos desses médiuns não querem estabelecer, por medo ou por outros motivos, crenças, etc., 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 essa comunicação com os desencarnados. Porque quando a gente fala em incorporar espírito, dá medo. Mas não tem nada mais prazeroso do que isso. Parte terceira das leis morais, Kardec veio trazendo o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for analisar, é o mais adequado. Porque eu vi lá a doutrina como um todo, e eu vi a comunicação com os espíritos. Aí depois eu tenho as leis que regem os fenômenos de comunicação. Eu posso aplicar isso de qualquer forma. A gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo e estabelecer os pontos principais dessa comunicação entre espíritos e desencarnados e espíritos encarnados, que é o trabalho com Jesus. E, obviamente, além disso, ele vem trazer uma regra de conduta, seja para médiuns ou não médiuns. E Kardec, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu falo Kardec, a gente fala Kardec e todos os espíritos responsáveis pela codificação. Ele veio esclarecer para a gente alguma coisa que, na minha concepção, é bastante complicado, que é o Novo Testamento, porque é baseado em alegorias muito grandes. Então, entender o Novo Testamento é alguma coisa que não é trivial. E ele vem dividir esse Novo Testamento em 5 partes. Ele vem caracterizar ou identificar tipos diferentes de informação no Novo Testamento. E ele divide em 5 tipos de informação. Os atos comuns da vida do Cristo, da vida de Jesus. Os milagres, as predições, aquilo que foi usado para formar os dogmas da igreja e o ensinamento moral. E ele diz que o ensinamento moral, isso não tem dúvidas. Então, um bom senso diz que o ensinamento moral ele vai ser válido. Então, é inquestionável. Agora, com relação aos 4 outros tipos de informação, ele diz que é questionável. Certo? Os atos da vida de Jesus pode ser ou pode não ser. Milagres pode ser ou pode não ser. As predições também. E o que foi usado para formar os dogmas da igreja, obviamente são úteis para a igreja. Para nós, e o que ele fala que é inquestionável, são os ensinamentos morais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pegou do Novo Testamento e retirou o principal, que são esses ensinamentos morais. E aí ele apresenta tanto comentários dele mesmo, dele Kardec, e depois vem as instruções dos espíritos. Então são espíritos que trazem seus comentários acerca desses ensinos morais de Jesus.
E aí a gente vai ver novamente a necessidade do Evangelho vir depois do livro dos Médiuns. Porque a gente fala espíritos desencarnados comentando sobre os ensinamentos de Jesus. Eu preciso saber como aquela informação foi trazida, porque é alguma coisa muito importante. Espíritos comentando sobre Jesus. Quem são esses espíritos? Aí, com o conhecimento do livro dos Médiuns, eu sei como Kardec trabalhou para garantir aquela informação que foi trazida pelos espíritos, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente sabe que existem espíritos, assim como os encarnados, existem aqueles com grande conhecimento e aqueles outros com pouco conhecimento. Tem os brincalhões, tem aqueles que gostam de fazer brincadeira, enganar os outros. Os desencarnados também têm. Tem os com muito conhecimento e tem os brincalhões. Então, Kardec se utilizou, obviamente, de todo o conhecimento que ele obteve no contato com os espíritos, e ali colocou no livro dos Médiuns, para depurar a informação que foi utilizada no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos uma coisa bastante interessante, que essas 5 partes, que nós dividimos, os 5 tipos de informação, o Kardec utilizou o ensinamento moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os milagres e as predições, ele trabalhou isso também. Só que isso foi trabalhado no livro A Gênese. Por quê? Esse aqui é inquestionável. Os atos da vida de Jesus e o que foi usado para formar o dogma da igreja, esse aqui é muito questionável e esse aqui não tem utilidade prática para nós. Mas o estudo dos milagres e as predições tem. E aí isso foi colocado no livro A Gênese, que nós vamos ver daqui a pouco. Da parte quarta, da parte quarta, das esperanças e consolações, Kardec veio trazer o céu e o inferno. O céu e o inferno é um livro interessante, porque é um livro com 2 títulos. A gente vê que também não é alguma coisa trivial, comum de se ver. Porque o livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. No geral, a gente não presta atenção no segundo título, a gente só fala o céu e o inferno. Mas são 2 títulos, é um livro com 2 títulos. E isso a gente encontra na codificação. Por que 2 títulos? Porque um é para aquele que precisa daqueles conceitos que estão mais acostumados ao longo da sua vida. Céu e inferno são conceitos que nós estamos acostumados. Então, quando eu falo, nós vamos debater sobre céu e inferno, a gente sabe do que se trata. Porque céu e inferno a gente trabalhou, grande parte da nossa vida a gente ouviu falar, vai para o céu, vai para o inferno, etc. Agora, a justiça divina segundo o Espiritismo, que a gente vai ver que não existe céu e não existe inferno, existe o quê? A justiça divina no final. Só que alguém sabe a justiça divina realmente? Não. Então, por isso que é a justiça divina segundo o Espiritismo. É o entendimento do Espiritismo com relação à justiça divina. E aí a gente percebe que não é tão ferro e fogo. Não é vai para o céu ou vai para o inferno. Existe uma gradação bastante grande. E esse livro, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, Kardec debate sobre a visão espírita de vários temas que eram consagrados na época, mas consagrados com relação à igreja. Então ele vem contrapor os conceitos da igreja e os conceitos espíritas. E na segunda parte, esse é interessante e importante para nós, porque ele traz relatos, ele entrevista espíritos desencarnados. E nessa entrevista, ele vai perguntando o que o indivíduo fez, como foi a sua vida, obviamente não perguntando de uma forma direta, é uma conversa,
e o estado que esse espírito se encontra, como ele se encontrou quando estava desencarnado, quando desencarnou. E ele trabalha, Kardec, espíritos dos mais variados níveis, todas as categorias, de evolução, de entendimento, de comportamento enquanto encarnados. Isso para nós é útil porque a gente pode ir lá no livro, ler, e aí a gente vai saber aonde a gente se encaixa. Porque esses espíritos falavam o que eles faziam enquanto estavam encarnados. E aí a gente vê, o que eu faço enquanto eu estou encarnado? Aí eu vou, vejo ali, eu faço isso aqui. Como é que ele estava quando desencarnou? Aí eu vejo como ele estava. Se eu ficar satisfeito, ótimo. Se eu não ficar satisfeito, eu olho para aqueles, eu vou ler o estado daqueles que estão da forma como eu gostaria de estar e adequo o meu comportamento para o mesmo. Então é muito fácil. A grande vantagem disso é que ele não diz assim, você vai para o inferno, acabou. Fez isso? Vai para o inferno, acabou, porque a gente não tem mais chance. Mas quando a gente vai fazer essas correlações, eu escolho para onde eu vou. Quer dizer, na verdade, eu vejo o que eu estou fazendo e como eu vou ficar. Aí eu não gostei. Eu vejo como eu quero ficar e adequo o meu comportamento. E aí vai a justiça divina segundo o Espiritismo. Então é muito fácil de entender, difícil é fazer. Mas se a gente for se esforçando, a gente consegue. E aí o último livro vem da parte primeira, que são das causas primárias. A primeira parte lá do Livro dos Espíritos, em que Kardec trouxe a Gênese. Mas o nome, o título do livro não é só a Gênese. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, novamente, nós vamos ver uma interpretação desses milagres e dessas predições segundo o entendimento do Espiritismo. Uma coisa que é interessante, porque de vez em quando a gente vê coisas, né, análise segundo o Espiritismo, coisas recentes. Isso não existe. Os únicos que são capazes de fazer interpretações segundo o Espiritismo era Kardec e os espíritos responsáveis, que eles tinham conhecimento profundo de Espiritismo. Então, ali eles fazem predições segundo o Espiritismo. Eu, Cláudio, nós em geral, qualquer análise que a gente faça é à luz do Espiritismo e não segundo o Espiritismo. Porque segundo o Espiritismo é se o Espiritismo diz aquilo. Então, por exemplo, casos recentes como a Zika hoje em dia e microencefalia. Não existe avaliação segundo o Espiritismo, porque esses espíritos não fizeram avaliação. Qualquer coisa que eu faça é à luz do Espiritismo. O que isso significa? Porque é baseado no meu entendimento do Espiritismo. Então não é uma avaliação espírita. A avaliação espírita só quem faz são eles. Eles fazem avaliação espírita segundo o Espiritismo. Nós fazemos à luz do Espiritismo. Meu entendimento de Espiritismo, aí eu analiso esse fato ou aquele fato. Igual esse estudo que a gente está apresentando. É a avaliação da codificação segundo o Espiritismo? Não. É a avaliação da codificação à luz do Espiritismo. Porque é sempre baseado no meu entendimento. Eu não tenho conhecimento profundo do Espiritismo, eu não estava lá na codificação, não era Kardec, nem era dono dos espíritos responsáveis, então eu faço à luz do Espiritismo. Então, por isso que lá na codificação a gente encontra segundo o Espiritismo. E esse livro foi o último livro a ser publicado, e não é à toa, ele tem um motivo. Muitas vezes esse livro é mal interpretado, porque se considera que é um livro de ciência. Livro de ciência, se fosse, estaria ultrapassado porque é lá de 1868. É a ciência daquela época. Agora, baseado na história de Kardec, a história de vida de Kardec, a gente vai imaginar que ele vai escrever um livro, parte da codificação, que em 2 anos já está ultrapassado, porque 2 anos depois, o conhecimento científico mudou. Então já ia estar ultrapassado. Isso não faz sentido.
Esse livro, ele vem nos ensinar a entender, a interpretar o conhecimento científico à luz do Espiritismo. Então, Kardec analisa esse conhecimento científico, obviamente, da época, à luz do Espiritismo. Ele analisa. E eu, hoje, aprendendo como se faz com Kardec no livro A Gênese, aí eu posso analisar o conhecimento científico atual à luz do Espiritismo, porque eu aprendi como fazer. E se a gente for analisar, alguns espíritos fazem isso. Joana de Ângeles, ela faz isso. André Luiz, ele faz isso. Quando ele saiu daquele período em que, daquela etapa em que ele só reportava o que ele vivenciava, que André Luiz, ele tem 2 estágios na obra dele. O primeiro em que ele só reportava o que ele vivenciava. E depois onde ele veio trazer informação, tipo Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, onde ele vem trazer informação bastante científica, nesses 2 livros mais precisamente. E ele faz esse tipo de abordagem. Se a gente for olhar a Gênese, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, a série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela aborda o ensinamento de Buda, onde ela aborda o ensinamento de Jung. Elas fazem isso à luz do Espiritismo, baseado, ou muito similarmente, ao que Kardec fez na primeira parte do livro A Gênese, onde ele trabalhou conhecimento científico. Então, no livro A Gênese, Kardec nos ensina a pensar, a analisar à luz do Espiritismo. E aí não fica obsoleto, porque a gente aplica essa metodologia na época de Kardec, a gente aplica hoje, a gente vai aplicar daqui a 100 anos. E a segunda e terceira parte desse livro, ele vai abordar os milagres segundo o Espiritismo, onde ele vai pegar no Novo Testamento os milagres de Jesus e analisar as possibilidades segundo o Espiritismo, segundo a teoria dos fluidos, por exemplo, em que é muito bem apresentado também no livro A Gênese. Ele permeia todos os livros, mas vem lá também no livro A Gênese, falando sobre a teoria dos fluidos. E as predições, Kardec também vai analisar segundo o Espiritismo, baseado nos fenômenos mediúnicos. Então, nós temos uma obra bastante completa e bastante complexa nesse sentido. E nesse último minutinho que falta, falar das outras obras fundamentais do Espiritismo. Então, Kardec, ele publicou a Revista Espírita. A Revista Espírita era uma revista mensal. Hoje em dia a gente encontra os livros por ano. Então, cada livro é constituído de 12 edições mais ou menos, o 12º ano foi incompleto, então não teve 12. Então foram 138 edições da Revista Espírita, mensalmente. E ali, nessa Revista Espírita, era o laboratório que Kardec utilizava para trabalhar a codificação. Então são 138 edições durante quase 12 anos. Além disso, a gente ainda tem publicações de Kardec. O que é o Espiritismo? O Espiritismo na sua expressão mais simples. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Caráter da revelação espírita. Viagem espírita em 1862. A obsessão. E, até morto, ele publicou, que foram as obras póstumas. Obviamente, ele deixou uma série de escritos, depois que ele desencarnou, e aí a sua esposa, com seus amigos, pegaram todo aquele material e publicaram obras póstumas. E as obras póstumas, ela é bastante interessante, porque traz também a forma como Kardec pensava em muitos pontos correlacionados com o Espiritismo. Tá bom? Ainda teria 1 ou 2 slides para apresentar, mas o nosso tempo acabou. Agradeço muito a paciência de vocês e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muita paz a todos.